Fala pessoal, como vocês estão? Nós chegamos hoje na nossa quarta e última aula desse primeiro módulo, onde nós estamos tratando sobre bibliologia, né? Então, que bom que você chegou até aqui, que bom que você chegou até essa aula e espero que possa estar sendo produtivo para você. Nos últimos encontros e nos últimos vídeos, nós então falamos sobre como Deus se revela a nós. E nós falamos um pouco sobre a revelação geral, que é Deus se revelando na natureza e na sua criação. Falamos sobre a revelação especial, que é Deus se revelando de uma maneira direta através da sua palavra. Falamos sobre a inerrância das Escrituras, né? Ou seja, a confiabilidade das Escrituras. E hoje nós queremos falar então sobre a sua autoridade, sobre a autoridade das Escrituras, né? Então, para entrar nesse assunto, nós queremos falar como ela chegou até nós, que ela é a nossa única fonte de autoridade, ela está acima da tradição, ela está acima dos costumes e ela é a nossa única regra de fé e prática, né? Então, nós queremos falar hoje sobre a autoridade das Escrituras. Em primeiro lugar, o que eu quero destacar aqui nesse momento fazendo uma pergunta e tentando responder ela também como a Bíblia chegou até nós. Eu não sei se você já se perguntou isso, né? Essa, na verdade, é uma extensão da aula anterior que nós colocamos hoje para que ela não ficasse muito extensa, mas como a Bíblia chegou até nós. Tem a ver com a inerrância dela também, né? A forma que ela foi criada. Muito bem, o Antigo Testamento, ele é formado, ele é feito, né? É dado a primeira revelação, ou a antiga aliança, a primeira aliança, ou o primeiro testamento, ele é dado aos judeus, ele é formado pelos judeus, né? Então, o Antigo Testamento foi formado e aceito pelos judeus, que eram considerados, e que são considerados, né, os guardiões da lei, ou os guardiões dos livros sagrados. Então, a igreja, ela recebe o cânon, e a palavra cânon bíblico, né, significa vara de medir, né? Então ela recebe a lei, a igreja recebe ou herda a lei dos judeus. Ou seja, nós como cristãos seguimos a tradição judaica. Porém, a igreja católica, ela carrega alguns livros que nós entendemos como apócrifos, que são os livros ocultos. Ou seja, nós entendemos que eles não são livros inspirados. A Igreja Católica considera eles como livros inspirados, mas nós, como protestantes, não, né? São esses, então, os 7 livros apócrifos, né? Que os católicos vão chamar de deuterocanônicos, que são Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e Baruque. Então, são esses livros. O Novo Testamento é o mesmo, é igual, mas os livros do Antigo Testamento, eles têm 7 livros a mais. Qual que é o problema desses 7 livros, né? Que, inclusive, os judeus não os reconhecem como livros sagrados. Então, esses livros, esses 7 livros, eles são escritos e foram escritos no período interbíblico, que é entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. Seria ali, então, meio que entre Malaquias e o Evangelho de Mateus. Esse período interbíblico, ele dura 430 anos. E nesses 430 anos nós não temos nenhum profeta e nenhuma revelação. Nós sempre falamos, né, que Deus ficou em silêncio por 400 anos. E esses livros, inclusive, eles nem são escritos em hebraico ou aramaico, eles são escritos diretamente em grego, né? Então, esse período interbíblico que é entre o Antigo e o Novo Testamento. E nesse período, então, não houve nenhum profeta, nenhuma nova revelação. E esses livros sequer foram escritos em hebraico, mas sim diretamente em grego. Eles são aceitos pelos católicos por estarem presentes na Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento, né? E eles aceitam eles porque muitas vezes no Novo Testamento, quando é citado o Antigo Testamento, é citado a tradução da Septuaginta, né? O problema é que os católicos não aceitam todos os livros que estão na Septuaginta, né? Eles aceitam apenas alguns. Septuaginta é dado a 70 escritores, né? 70 eruditos, 70 estudiosos ali que traduziram a Bíblia hebraica, né?
o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Só que nem os judeus consideram esses livros como livros inspirados, né? É considerado apenas esses que nós temos em nossa Bíblia, ou seja, nós protestantes recebemos o cânon dos judeus e os católicos recebem alguns livros a mais, e esses livros eles são escritos no período interbíblico, ou seja, uma época em que não há nenhum profeta, e os próprios livros consideram que, olha, esses livros aqui, eles foram escritos num tempo em que não há nenhum profeta, eles pedem desculpa, esses escritos aqui são humildes, são simples, o autor desses livros, ele, em alguns momentos, chega a pedir desculpa pela simplicidade do texto, ou seja, ele não é escrito com a autoridade profética, né? Os profetas, quando eles vão escrever ali os seus escritos ou profetizar, eles dizem, né, assim diz o Senhor, eles têm a autoridade profética, esses livros não contêm essa autoridade. Então nós, como protestantes, herdamos dos judeus os livros, né? E por quê? Nós seguimos a linha que Paulo vai escrever aos Romanos, né, capítulo 9, versículo 4 e 5, que vai dizer: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina e as alianças, a concessão da lei e a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Então a lei é dada aos judeus e nós herdamos, a igreja herda dos judeus a lei do Antigo Testamento. E em relação ao Novo Testamento, era necessário então para a aceitação dos livros, né, das cartas no cânon do Novo Testamento, o traço de apostolicidade. Então, para aceitar esses escritos, e esses escritos, então, inspirados, eles deveriam ter sido escritos por um apóstolo ou por alguém que haveria de ter andado com algum deles. Então, precisava haver um traço de apostolicidade, ou seja, aquele escrito precisaria vir da pena de um apóstolo ou de alguém que andou com ele. Outro critério que era a aceitação, para a aceitação, era a utilização por parte da igreja, ou seja, os escritos já eram usados pela igreja. Livros que surgiam novos livros que surgiam ali, alguma igreja está usando esses escritos? Não, ninguém conhece, ninguém nunca viu, então eles eram rejeitados. Então, e outro, qualquer livro que não correspondesse ao ensino apostólico deveria então ser rejeitado. E todos esses pontos, então, ajudam e ajudaram na confirmação e na inspiração para serem assim, então, ser canonizados. Nós queremos então que a graça de Deus, através do Espírito Santo, iluminou a igreja para que ela então separasse corretamente e erroneamente, ou seja, sem erro, todos os livros que tinham então o traço apostólico, que eram então divinamente inspirados, que eram usados pela igreja desde o início de tudo. Então, com isso, a Bíblia é a junção de 66 livros escritos em épocas diferentes, por autores diferentes. Ou seja, é assim que a Bíblia chega até nós, através do traço da apostolicidade, através dos judeus e através do uso das igrejas. Então, qualquer carta nova que surgisse lá, ela era rejeitada por não ser conhecida pelas demais igrejas e também por não haver ali um traço de apostolicidade ou ainda por entrar em contradição com o ensino dos apóstolos. Nós queremos ainda falar então sobre a autoridade desses livros, livros inspirados, né, da Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Então, a autoridade diz respeito ao lugar que a Bíblia ocupa como fonte e métrica de toda a fé ou ação no campo religioso, que inclui a esfera moral. Ou seja, a autoridade bíblica diz respeito a tudo que é moral e doutrinário. Nós temos como regra de fé e prática a Bíblia e ela dita para nós corretamente o que é moral e o que é doutrinário. Ela não está preocupada em ensinar ciência, mas ela está preocupada em dizer para nós quais são as doutrinas corretas e saudáveis e também qual deve ser o nosso comportamento moral. Então, as escrituras servem como métrica para avaliar tudo o que diz respeito ao campo religioso, doutrinário, e ao campo moral. Então, é assim que nós entendemos a autoridade bíblica. Ela é a autoridade máxima sobre todos nós. Então, nós precisamos cuidar com a diferença entre autoridade bíblica e tradição. Nós precisamos tomar esse cuidado porque, por exemplo, nossos amigos católicos,
eles confundem a autoridade bíblica com a tradição. Eles entendem que a tradição da igreja está em pé de igualdade com a Bíblia. Nós não entendemos isso. Nós entendemos que a tradição é importante, ela nos ajuda, ela nos auxilia. Por exemplo, hoje, se nós pegamos a Bíblia e lemos ela e temos uma interpretação a respeito dela, e quando nós olhamos no decorrer desses 2000 anos e nós não vemos nada parecido com isso, muito provavelmente isso está errado e equivocado. Então, nós nos sustentamos nos ombros dos homens que já andaram antes de nós. Então, qual é o caminho saudável para a tradição, né, e a autoridade bíblica? A autoridade bíblica sempre deve estar acima, né? Então, precisamos fazer uma distinção crucial entre tradição e tradicionalismo. Quando a tradição se transforma em tradicionalismo, ela se torna mais uma estrutura rígida e dogmática do que uma fonte viva de fé e conhecimento a respeito de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com o tradicionalismo. A tradição nós devemos manter no sentido de que ela nos impulsiona ao amanhã. Mas o tradicionalismo nos prende ao passado. Isso é o que nós devemos diferenciar e também devemos tomar cuidado. Então, em primeiro lugar, a tradição é a fé viva dos que morreram. Isso é tradição, a fé viva dos que morreram. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Ou seja, a gente fica ali apenas mastigando o que aconteceu no passado e esquecemos de caminhar para frente. Então, essa distinção ressalta a diferença entre uma tradição que continua a inspirar e enriquecer a fé das gerações futuras e uma tradição que é mantida apenas por inércia ou um apego ao legalismo e aos costumes do passado. Então, a tradição permanece relevante e dinâmica, enquanto o tradicionalismo tende a se tornar obsoleto, estagnado, parado, né? Ele se transforma em um arado arrastando no chão. Segundo lugar, a perda da autoridade bíblica. Nós precisamos tomar cuidado para que a autoridade bíblica não esteja abaixo da nossa tradição. Então, quando a tradição é elevada a um status de autoridade igual ou superior à das Escrituras, ocorre uma distorção da nossa fé, pois a fonte primária de orientação espiritual ela é tirada do lugar, ela é deslocada. E isso pode levar a interpretações equivocadas ou a uma ênfase excessiva em práticas e tradições humanas em detrimento dos princípios e ensinamentos bíblicos. Ou seja, quando nós colocamos a tradição em pé de igualdade à Bíblia, nós começamos então a fazer aquilo que os fariseus faziam, que é ajuntar costumes humanos e equipará-los e compará-los a preceitos bíblicos e eternos. E então nós começamos então a criar doutrinas humanas feitas por homens e não inspiradas por Deus. Então, nós precisamos tomar o cuidado para não perder a autoridade bíblica em detrimento da tradição. Em terceiro lugar, a riqueza da tradição é desperdiçada. Nós devemos tomar o cuidado para não desperdiçar a tradição. Então, o tradicionalismo muitas vezes negligencia a riqueza da tradição, pois fica preso a uma forma externa e superficial das práticas e rituais, em vez de mergulhar nas profundezas da sabedoria espiritual que a tradição pode oferecer. Isso resulta em uma perda de conexão com a história e a experiência coletiva da comunidade da fé ao longo do tempo. Ou seja, a tradição ela tem a sua riqueza, mas o tradicionalismo acaba sufocando isso e sufocando o novo, sufocando ainda o que vem pela frente. E por fim, nós precisamos então, através da autoridade bíblica bem alocada na nossa vida, o reavivamento da tradição. Para evitar então cair no tradicionalismo, é essencial que a tradição seja constantemente revisada e reinterpretada à luz dos princípios bíblicos e das necessidades contemporâneas. E aqui está o pulo do gato. Ou seja, a tradição ela precisa ser atualizada de acordo com as demandas do nosso mundo contemporâneo. O tradicionalismo não permite que isso venha a acontecer, porque ele quer manter aquilo que foi feito ou dito lá atrás. Nós precisamos tomar o cuidado para não perder então a conexão com o nosso povo, com o nosso mundo, porém sem abrir mão dos preceitos bíblicos e doutrinários, da tradição bíblica e doutrinária. Então nós precisamos tomar um pouco cuidado com isso. Isso envolve discernir quais aspectos da tradição são essenciais e atemporais e quais podem ser adaptados ou reformulados
para responder aos desafios e oportunidades do presente. Então, a tradição pode nos ajudar a entender melhor as Escrituras, pode nos capacitar a detectar a essência dessas doutrinas. E ela também nos ajuda a colocar nossa fé em perspectiva histórica e cultural. E pode nos poupar de esforços desnecessários quando descobrimos que existem algumas questões que já foram resolvidas pela igreja há séculos. Qual que é então a importância da tradição? A importância da tradição nos impedem ou nos ajudam a não cair mais em erros do passado. Essa é a importância da tradição. Existem, por exemplo, grandes heresias que já foram refutadas há mais de 1500 anos. Então a gente não precisa inventar a roda, né? Nós já entendemos, por exemplo, que o arianismo, que é uma doutrina que rejeita a divindade plena de Cristo, ela já foi refutada há muito tempo. Então, volta e meia aparece aí algumas pessoas dizendo que Jesus não é Deus. Isso já foi respondido e refutado há mais de 1600 anos, né? E volta e meia aparece por aí. Então, a tradição nos ajuda a não cair nos mesmos erros mais uma vez, e novamente e de novo. Então, ela nos ajuda a responder questões que já foram respondidas e resolvidas há séculos pela igreja, né? Isto é, a tradição, então, ela não tem um lugar primário, mas ela desempenha um papel secundário e importante de apoio. O Miller Erickson, né, um teólogo que escreveu uma teologia sistemática, ele vai dizer o seguinte: a autoridade dos pais da igreja provém de como utilizam as escrituras e as explicam. Ou seja, a autoridade dos pais da igreja provém de como utilizaram as escrituras e as explicaram. Mas eles nunca devem substituir as escrituras. Sempre que uma tradição conflita com o sentido da Bíblia, devemos encontrar um modo de harmonizá-los, ou a tradição deve então dar lugar às escrituras. Então, entre a tradição e os princípios bíblicos, nós ficamos com os princípios bíblicos. Porém, a tradição nos é importante para interpretar a Bíblia. Ou seja, é muito mais fácil quando nós lemos a Bíblia e olhamos para a história dizendo assim, ou nos perguntando assim, o que os grandes teólogos do passado, os pais da igreja, falaram a respeito desse assunto. Então nós nos escoramos e nos impulsionamos nas costas deles. Porém, quando esses preceitos nos impedem de avançar, essa tradição nos impede de nos comunicar melhor com o nosso povo e mundo contemporâneo, isso significa que nós estamos virando então tradicionalistas. E nós não somos tradicionalistas. A tradição serve para nos impulsionar, ou seja, a tradição ela é o nosso espelho retrovisor aqui, né? Ele é bem menor que o para-brisa que está à nossa frente, mas ele serve para nos dar a direção, ele nos serve para nos situar o que está acontecendo lá atrás ou o que aconteceu lá atrás. Agora, o vidro que nos impulsiona para frente, que é o para-brisa, ele é muito maior, ou seja, nós não somos guiados pelo nosso retrovisor, mas ele nos dá uma boa referência para continuarmos indo e seguindo em frente. Então, continuando, a autoridade da Bíblia, comentando ainda sobre essa autoridade da Bíblia e a atuação do Espírito nas nossas vidas, né? A autoridade da Bíblia e a atuação do Espírito Santo. De um lado, encontramos então indivíduos extremamente tradicionais, que seguem práticas antigas e há muito tempo já estabelecidas, e por outro lado, há aqueles que buscam constantemente novidades de Deus, né? Eles querem um novo agir do Espírito, querem um novo calorzinho, um novo mover de Deus, né? Então eles são influenciados por ambientes mais pentecostais, carismáticos e buscam uma experiência mais livre nessa atuação do Espírito Santo. No entanto, essa procura por novidade, ela pode às vezes entrar em conflito com a autoridade das Escrituras. Então, quando discutimos a autoridade da Bíblia e o papel do Espírito Santo, é muito importante lembrar que a principal fonte de conhecimento da vontade de Deus é a Bíblia, né? Não o nosso fervor ou a nossa busca, né? A principal fonte da voz de Deus e da vontade de Deus não é uma relação subjetiva com o Espírito Santo. Em vez disso, ela é a Bíblia. É ela que nos impulsiona e que nos revela a Deus. Ou seja,
um relacionamento com a palavra de Deus capacitado pelo Espírito Santo. Então, a vontade de Deus não é encontrada predominantemente de forma mística, mas sim nas páginas da Bíblia. Não existe uma forma mística de conhecer a Deus. A vontade de Deus está descrita na Bíblia. Ao encontrar essa vontade, o Espírito Santo ilumina nosso coração para que possamos seguir, então, uma direção saudável de acordo com a sua vontade. E nós precisamos, então, entender que a vontade de Deus não é como um tesouro escondido e oculto que precisamos ficar ansiosamente correndo atrás para descobrir o que é e onde está. A busca por sinais, por experiências místicas, para discernir qual é a vontade de Deus, na verdade, é uma postura que pode gerar um cansaço, ansiedade que o Senhor não planejou para nós e revela ainda uma imaturidade, porque a vontade de Deus já está revelada nas Sagradas Escrituras, já está revelada na Palavra de Deus. Então, portanto, nós devemos buscar na Escritura a compreensão da vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie e em vez de buscar experiências místicas ou depender de dons proféticos. Deus deseja nosso amadurecimento e submissão à sua palavra, mais do que experiências subjetivas e místicas que não estão fundamentadas na Bíblia. Então, isso significa a autoridade da Bíblia. A Bíblia é a nossa autoridade máxima. Então, e aí, claro, a autoridade da Bíblia ela precisa estar abaixo da tradição e a autoridade da Bíblia precisa estar abaixo da nossa busca e das nossas sensações por Deus, ou melhor, a autoridade da Bíblia precisa estar acima da tradição, a autoridade da Bíblia precisa estar acima desses nossos desejos de ter um relacionamento místico com Deus, e a autoridade da Bíblia deve estar também acima da cultura. Então, a Bíblia permanece legítima mesmo diante das mudanças culturais. Ao lidarmos com a cultura, precisamos reconhecer 3 abordagens, então, distintas. A primeira delas, existem elementos culturais que são negativos, influenciados pelo pecado e que exigem rejeição e denúncia. Nem tudo da nossa época deve ser aceito. Por exemplo, existem pecados que são universais e que a Bíblia vai rejeitar em todas as épocas, e nós não devemos aceitá-los só porque é do nosso tempo. Então, a Bíblia ela permanece legítima e verdadeira mesmo diante de mudanças culturais. Em segundo lugar, há aspectos culturais positivos que refletem valores divinos, como a hospitalidade e a alegria, que devemos conhecer, reconhecer e celebrar. Existem aspectos culturais que são bons e são divinos, e nós devemos mantê-los. E por fim, existem elementos culturais que são neutros, como a internet, que pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal, dependendo de como são empregados. Então, a autoridade bíblica está acima de todas essas coisas. A autoridade bíblica não perde para o tempo. Então, algumas coisas da cultura vão ser rejeitadas, outras vão ser transformadas e outras vão ser mantidas. Depende do que elas ou como elas se comunicam, então, com a autoridade bíblica. Então, o papel da cultura deveria ser se concentrar principalmente na forma que a mensagem é expressa, não em sua substância. Isto é, podemos observar a cultura para comunicar a mensagem cristã da melhor forma possível, de modo que aqueles que estão de fora possam compreendê-lo. Qual é a melhor forma de relacionar a palavra de Deus com a cultura? Ou de submeter a palavra de Deus à cultura? Não mexendo nos seus princípios eternos, mas a comunicando apenas de uma forma que as pessoas vão entender e compreender, sem mexer em seus princípios bíblicos e eternos. Então, diante dessas mudanças culturais, é crucial lembrar que a Bíblia mantém sua autoridade sobre a fé e prática. Quando a cultura contradiz os princípios bíblicos, devemos ter a coragem de rejeitar e denunciar tais ideias. A palavra de Deus, registrada nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, guia a nossa mente e coração, sendo a autoridade máxima sobre a nossa vida. A palavra de Deus é a autoridade máxima da nossa vida. Ela está acima da tradição, ela está acima das experiências pessoais e ela está acima da nossa cultura. A palavra de Deus é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Para nós
ainda refletirmos, algumas perguntas para a reflexão. Primeira pergunta, em primeiro lugar, como podemos então nos relacionar com a tradição de forma que as escrituras tenham seu devido lugar de autoridade na nossa vida? Vou repetir. Como podemos nos relacionar com a tradição de forma que as escrituras tenham seu devido lugar de autoridade na nossa vida? Você pode escrever, responder e depois compartilhar com todos nós. Em segundo lugar, como você entende a vontade de Deus para a sua vida? Ela é para você um tesouro escondido ou uma verdade revelada? Como entender a vontade de Deus para a sua vida? Ela está escondida? Essa vontade está oculta ou já está revelada? Em terceiro lugar, qual lugar a cultura precisa ter na pregação do Evangelho? Qual a importância da cultura? O que é relevante? O que nós devemos aceitar? O que nós devemos rejeitar? E o que nós devemos então aplicar? Qual o lugar a cultura precisa ter na pregação do Evangelho? Bom, eu espero que esses vídeos e essas aulas possam ter sido edificantes para você. Nesse próximo domingo, então, nós teremos a nossa aula presencial, onde nós queremos, então, compartilhar tudo aquilo que vocês viveram e entenderam nesses últimos 4 vídeos, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor continue iluminando o seu coração e que possamos juntos trilhar essa caminhada de crescimento e de maturidade. Nos encontramos até o próximo vídeo e também agora até a nossa aula presencial. Que Deus te abençoe e até logo mais.